Bom dia, professor. Bom dia, meu brother. Tamo junto aí. Esperar só a galera chegar aí, começar a nossa aula. Sabendo. Do mais, como é que estamos? Tranquilaço? Ai, meu Deus. Tem mais pessoas esperando aqui. Esperar a gente começar uma coisa, não ficar interrompendo depois. Vamos. Tem a Alice também tá chegando aqui. Tem 5 minutos ainda. Deixa eu abrir o livro de vocês aqui por enquanto.
Galera, vamos começar então? Eu acho que tem um Kev aqui. Mais um aqui. O que foi passado para vocês que era até 10 minutos de tolerância, aí a gente tem que manter esse período aí, porque senão, Gustavo Almeida chegando agora. Pô, a aula começou e não esperou, etc. Aquela história que você já sabe. Gente, então, livro 4, Química 2, aula, se eu não me engano, é aula 13. Aula 13. André, chegando aí. Então, vamos compartilhar nossa tela. Compartilhar. Show! Então, ó. Livro 4, Química 2, aula 13. Vamos concluir a aula 13, vamos resolver alguns exercícios, algumas questões dessa aula. Amanhã, acho que amanhã, sexta-feira, não me lembro, já fazer a próxima aula, 14. Show? Deixa eu ver se eu consigo, o que ficou faltando dizer aqui para vocês. Ficou faltando duas coisinhas aqui. Então, voltando para o nosso capítulo, ficou faltando eu falar sobre a nomenclatura RS, projeção de Fischer. Falei disso, mistura racêmica, eu falei para vocês sobre mistura racêmica. Eu encontrei um artigo, né, falando sobre medicamentos quirais e vou mandar esse artigo para vocês. Sei que a linguagem às vezes é um pouquinho mais, fala de alguns termos que talvez vocês ainda não tenham contato com esses termos, em termos médicos, mas eu vou mandar para vocês esse artigo para que vocês dão uma lidazinha sobre medicamentos, sobre misturas racêmicas em medicamentos. Falei sobre antípodas ópticos, enantiômeros. Esse grau a gente consegue calcular, mas nivelmente não vai calcular esse alfa. Então, resumindo o capítulo, ele fala isso. Ele fala que, primeira coisa, nessa aula, nós temos que ter, para que a molécula apresente atividade ótica, ela precisa ter o quê? Um carbono quiral ou um carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? É um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Eu não olho, em algumas situações, somente o ligante imediato é insuficiente para eu classificar. Eu tenho que olhar todo o restante da cadeia. Tenho que ficar atento com cadeias carbônicas complexas. E, de acordo com a luz polarizada passar por essa substância, se ela desviar para a direita ou para a esquerda, levógeno ou destrógeno, quem desvia para a esquerda é levógeno, quem desvia para a direita é destrógeno. Nós também podemos usar sinais positivos ou negativos. Então, se ele desvia para a direita, eu vou ter que colocar um D ou mais na frente, é a mesma coisa. Então, apareceu um maisinho na frente do nome, eu já sei que ele desvia a luz polarizada para a direita. E apareceu um menusinho na frente, então tem o nome do composto que é o menos. Opa! Menos, entre parênteses, o nome do composto. Aquele menos quer dizer que aquele composto ali tem atividade óptica e ele desvia a luz para a esquerda. Tranquilo? O mais e o menos entre parênteses, antes da fórmula. Eu acho que ele fala aqui, ó, destrógeno e levógeno. Olha, o mais e o menos aqui. Uma outra nomenclatura que a gente pode usar é a nomenclatura RS. A nomenclatura RS ela é utilizada para a gente saber se os grupos de maior prioridade, onde eu vou usar o número atômico, estão em sentido horário ou anti-horário da molécula. Perfeito? É uma nomenclatura que vai aparecer na frente do composto. Então, olha só como é que está aparecendo aqui no butanol. Ó, o R, butanol, ou S, butanol. Professor, caramba, o que isso quer dizer, RS? Caramba, que doideira. Quando aparecer o R, quer dizer que os grupos de maior prioridade, os grupos prioritários, estão no sentido horário.
E se aparecer no sentido anti-horário, eu vou indicar o S. Caramba, professor, que merda é essa, professor? Você tá louco? Tá louco, Cachoeira? Que merda é essa de prioritário? Para a gente fazer isso, nós vamos usar a projeção de Fischer. Né? A projeção de Fischer que está aqui. Essa projeção de Fischer ela pode ser abreviada de maneira a dispor esses átomos de uma maneira tridimensional. E aí nós vamos usar essa fórmula de cunha fechada ou cunha tracejada. Né? Vocês provavelmente já viram isso em algumas questões de química, né? De química orgânica, essa questão de tracejado e... Deixa eu colocar aqui. Estão falando comigo, é a presença? Você é louco. Gustavo. Isso aí, Gustavo. Galera, olha essa cunha tracejada aqui. Apareceu tracejado, quer dizer que esse composto está aqui, ó, está entrando no plano. É como se estivesse atrás do papel. Então, tem um papel, que é o plano. Quem está atrás, eu escrevo com a cunha tracejada. Quem está na frente, quem está na sua frente, tipo, virado para você, vamos entender aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais canetas. Então, vamos entender, ó. Ó, eu tenho o plano do papel. Aí, se algo virado para mim, ó, vou colocar na lateral, vocês poderem ver, e vou virar assim, ó. Quem está para frente, eu vou fazer uma cunha pintada, achurada. Quem estiver para trás do plano, ó, para trás do plano, eu vou fazer uma cunha tracejada. Então, eu consigo fazer uma fórmula tridimensional de uma molécula, colocando os grupos ligados a esse carbono quiral em planos diferentes. Então, eu consigo ter 3 planos. O próprio plano, onde está o carbono, um plano atrás do carbono, que eu vou usar a cunha tracejada, e o plano à frente do carbono, que eu vou usar a cunha achurada. Perfeito? Tranquilo para vocês? Sucesso? Galera, para eu saber o R ou o S, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai segurar sempre pelo hidrogênio, tá? Sempre pelo hidrogênio para usar a nomenclatura RS. Então, ó, para esse composto aqui, vou pegar o pincel. Então, ó, vamos segurar o hidrogênio. Aqui, ó. Segurei o hidrogênio. Aí, galera, quem tem maior número atômico aqui? Esquece, eu estou segurando pelo hidrogênio. Quem tem maior número atômico aqui? Fala para mim. Imediatamente ligado ao carbono quiral. Eu tenho oxigênio, carbono e carbono. Quem tem maior número atômico? O oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8. O número atômico do carbono é 6. Aí agora, olha o detalhe. Galera, eu tenho carbono aqui e carbono aqui. Quem terá a maior prioridade? Lembra que eu vou ligar sempre o seguinte, é que eu tenho 2 carbonos. Então, ligado a esse carbono, tem outro carbono, de número atômico 6. Agora, ligado a esse carbono, tem outro hidrogênio, que tem número atômico 1. Logo, então, minha prioridade vai ser essa. Ó. Esse, vou colocar de vermelho. Esse cara é de minha maior prioridade, seguido desse, seguido desse. Tá vendo que esse hidrogênio eu estou segurando, ele está fora. Então, quer dizer que aqui ele giraria assim, galera, ó, nesse sentido. Então, esse caso aqui, sentido anti-horário. Então, esse cara seria o S. É uma nomenclatura mais usada no nível superior. Vocês dificilmente, nunca vi uma questão de nível médio pedir se ele é o R ou se ele é o S. É só para vocês saberem que se aparecer um R ou um S na frente do nome do composto, está diretamente relacionado ao sentido que estão os átomos de maior prioridade. Sentido horário e sentido anti-horário. Show? Agora, o menos e o mais está relacionado com o quê? Com o sentido que ele desvia a luz polarizada. Se ele desviar para a direita, se ele for destrógeno, vai vir o mais. Então, apareceu D ou apareceu mais é a mesma coisa. Se ele desviar para a esquerda, vai aparecer um sinalzinho de menos ou um L. São nomenclaturas que provavelmente teremos que simplesmente, porque quando é uma coisa que eu nunca vi, eu olho e falo, caralho, será que esse mais e esse menos quer dizer alguma coisa? Será que esse RS está influenciando em alguma coisa?
Então, quer dizer que o RS é uma nomenclatura utilizada para os enantiômeros, perfeito? Para os estereoisômeros, assim como o menos e assim como o mais. O menos e o mais tem a ver com o desvio da luz polarizada, e o R e o S tem a ver com a ordem, né, o sentido dos grupos de maior prioridade. Perfeito? Show ou não show? Ei, fala para mim se Show. vocês entenderam, né? Então vamos fazer algum exercício aqui. Vamos entender vamos fazer alguns exercícios. Primeiro vamos priorizar aquelas questões do Enem. Acredito que vocês já viram isso no passado, né? Muita coisa disso, né? RS e tal. Quando a gente tem mais tempo, dá para fazer isso, né? A gente não tem tempo aqui, então, teoricamente, estou trabalhando com algo que vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Né? Galera, questão número 1. Tá? Questão número 1. Na questão número 1, ele fala bem assim, ó, o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características das moléculas investigadas é, então, tem que ser uma molécula quiral, então tem que ter carbono assimétrico, ou carbono quiral, como queira. Tem que ser insaturado, então tem que ter ligação dupla entre carbonos. Tem que ser heterogêneo, então tem que ter um heteroátomo. Tá? E tem que ter carbono terciário ou quaternário, já que ela tem que ser ramificada. Então tem que procurar naquelas 5 cadeias, uma cadeia que tem essas características. E vocês passam mal para fazer um exercício desse. Eu já coloquei em simulados questões dessas e vocês passam mal. Ah, tá errada, tem igual, tem isso, tem aquilo. Vocês ficam loucos. Se perdem completamente na estrutura. Não sei o que acontece com vocês. Tá? Ficam assim sem saber o que fazer. E eu esqueci o que está acontecendo, né? Porque, pô, isso é o quê? Galera, e aí? Qual que é a resposta desse exercício aqui? Fala para mim. Estou guardando. Fala para mim. Pode ser a letra A. Aí que você tem que fazer esse exercício. Eu vou recortar daqui, tá? Eu vou recortar daqui e vou levar lá pro nosso, para esse quadrozinho digital aqui. Nesse tipo de exercício, se você não tiver uma análise, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que saber fazer as cadeias. E não tem para onde fugir. Galera, vamos lá então. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Então, o laboratório investiga a molécula quirais, cujas cadeias carbônicas sejam insaturadas, heterogênea e ramificada. Eu vou ter que pegar cadeia por cadeia dessa e fazer, né, para poder enxergar. Claro que se você tem uma habilidade química maior, você não precisa fazer isso, né? Mas vamos fazer aqui a letra A. Então, eu tenho uma fórmula condensada, vou transformar isso em uma fórmula estrutural. Então, CH3, que está ligado a CH, só que eu tenho outro CH, que ele falou que tem 2. Já que cada carbono tem que fazer 4 ligações, esse cara aqui, ó, só fez 2, ó, uma com esse CH3 e outra com hidrogênio. Logo, ele faz 2, tem uma dupla aqui nesse CH, tá? Depois, liga CHOH, vou colocar esse H aqui e vou colocar esse OH aqui em cima, que é esse carbono aqui que eu estou fazendo, que faz C dupla com O, nitrogênio, hidrogênio, CH3. Galera, essa cadeia apresenta quase todas as características necessárias, exceto
ela não é ramificada. Porque ela é uma cadeia insaturada? É. Show, tem ligação dupla entre carbonos. Ela é uma cadeia, ela é uma cadeia quiral? É, porque esse átomo de carbono aqui, ó, se você olhar, ó, aqui é diferente daqui, que é diferente daqui, que é diferente daqui. Então, eu tenho esse carbono aqui como sendo carbono quiral. Então, segunda característica está fechada. Então, ela é uma cadeia carbônica quiral, ela é insaturada, ela é heterogênea. Olha só o heteroátomo aqui, ó, entre carbonos. Então, tem também heteroátomo. O problema é que ela não tem nenhum carbono terciário. Se não tem nenhum carbono terciário, ela não pode ser uma cadeia ramificada. Carbono terciário e quaternário. Então, não é a letra A. Se você olhar, a letra B é muito parecido com a letra A. A única diferença da letra B é que no lugar da hidroxila ele meteu um CH3. Então quer dizer, galera, que no lugar desse cara aqui, ó, quem é que vai entrar na letra B? Vai entrar um CH3. Quando eu coloco um CH3 ali, esse meu carbono quiral continua sendo quiral. A minha cadeia continua sendo saturada, continua sendo heterogênea, só que agora ela tem um carbono terciário. Apareceu o carbono terciário ou quaternário, a minha cadeia ela é ramificada e acertou, miserável. Letra B. Fala para mim se vocês entenderam isso ou se vocês não entenderam, se vocês ainda têm muita dificuldade nisso, de sair de uma fórmula condensada para uma fórmula estrutural. É necessário saber. Fala para mim. Estou aguardando. Ninguém? Para mim, de boas. Muito bom. Então vamos seguir, né? Tá de boa, boa para todo mundo. Segue. Acho que a galera hoje não está assistindo aula, não, tá? A galera hoje está meio que. Algumas substâncias têm propriedades de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas opticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria ótica. A condição necessária para a ocorrência da isomeria ótica é a substância apresentar assimetria. Considere as representações espaciais de Fischer das estruturas a seguir. Ele me deu aí 4 estruturas. O que ele está me perguntando agora? Em relação às estruturas 1, 2, 3 e 4, afirma-se corretamente que todas apresentam atividade óptica, somente a 1 e 3 apresentam atividade óptica, somente. Então tem que saber quais que apresentam carbonos quirais. Né? Eu tenho que saber quais que têm carbonos quirais. Para ter um carbono quiral, tem que ter 4 ligantes diferentes ligados a esse carbono do centro. Então vamos ver lá. A número 1. Deixa eu pegar um pincel aqui, dá para fazer. Essa dá para fazer aqui. Esse é meu carbono. Olha com quem que ele está ligado. Hidrogênio, CH3, hidroxila, CH2OH. São 4 cores diferentes. Então, esse aqui, vou fazer com um asterisco. Para esse cara. Vou meter um asterisco, porque se eu meter um asterisco, acho que fica mais fácil para a gente, como pode dizer, para a gente entender que esse carbono é quiral. Então, aqui vou colocar um asteriscozinho de preto aqui nessa parada. 1 é. Vamos ver 2. 2 é? Opa, 2 é também. 3 é? Não, ó. Esse cara aqui é exatamente igual a esse. Então, tem 4 ligantes diferentes. Então, C está fora. Assim como 4 está fora também. Vamos ver o que sobrou para a gente? Já que eu só tenho 1 e 2 aí, vamos ver se tem resposta, ver se a gente fez alguma coisa errada. Vamos olhar? Somente 1 e 2 apresentam atividade óptica. O exercício, ó, será o fininho, acabou. Não tem mais o que fazer. Alguma dúvida? Não, né? Então segue. Enem.
Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como mostrados na estrutura. Entre essas moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria, o quê? Galera, que tipo de isomeria apresentam essas moléculas? Aí ele fala assim, isomeria ótica, isomeria de função, de cadeia, geométrica, de compensação. Vamos riscar primeiro, que é bom que a gente lembre algumas coisas. Vou começar assim, compensação. Alguém lembra o que é isomeria de compensação? Alguém lembra o que é isomeria de compensação? É quando tem algum átomo no meio. É quando muda a posição de um heteroátomo. Perfeitamente. Geométrica. Por que não é geométrica? Por que não é geométrica? Quais são as condições para apresentar a isomeria geométrica? Ligação dupla entre carbonos ou cadeia carbônica fechada. Não tem dupla entre carbonos e não é uma cadeia carbônica fechada. É a primeira condição, já excluiu. Mas não são essas. Tem duas condições. Dupla entre carbonos ou cadeia fechada e ligantes diferentes em cada carbono. Os ligantes são diferentes, mas eu não tenho uma dupla entre carbonos. Função. Quais são as funções orgânicas presentes aqui? Álcool e ácido carboxílico. Álcool e ácido carboxílico. Logo, função são as mesmas. O que sobra para a gente é a ótica. Vocês conseguem enxergar o carbono assimétrico aqui, ó? É esse cidadão aqui, ó, meu brother. É esse cidadão de bem aqui, ó. Ele está ligado a um CH3 aqui, a uma hidroxila aqui, a uma carboxila aqui e o hidrogênio que não apareceu. Tem 4 ligantes diferentes. A mesma coisa, idem aqui. Show? Perfeito, né? Mais um. Vocês estão cansados, hein? Foi aula de quem antes aí? Antes da minha? Fala para mim, foi aula de quem? Sociologia. Vocês estão com sono então, né? Eu vou proibir aulas de teoria antes da minha aula, tá? Vou proibir, vou mandar um e-mail, um abaixo-assinado, para eu proibir essas aulas antes da minha. Vocês estão dormindo, pô! Caramba! Estão dormindo na minha aula? Pode dormir na minha aula não, pô. Pode dormir não. Gente, seja os compostos orgânicos a seguir, me deu, 6 compostos orgânicos. O que ele pergunta para mim? Entre as opções a seguir, assinale aquela que corresponde corretamente aos compostos mencionados anteriormente. Ele fala que 1 em 4 são isômeros de núcleo, que é a mesma coisa que cadeia. 2 e 5 são metâmeros, ou metameria, que é a mesma coisa que compensação. 3 e 4 são isômeros geométricos. Então, vamos lá. Temos que ir para eliminação, cara. E se eu não for para eliminação aqui, fudeu pra gente. Fudeu. Tem que ir tudo para eliminação. Então, lá, 1 em 4 são isômeros de núcleo. 1 em 4. Claro que não. Claro que não, óbvio que não. Eles são isômeros de quê, 1 em 4? Fala para mim, que tipo de isomeria tem 1 em 4? Ei. Eu acho que eu estou dando aula sozinho, tá? 1 e o 4. De função. De função? De função? Perfeito, de função. Então tá errada, né? Letra A. Então eu vou nem ler mais. B. Eu tava olhando o 6. Ah, tá. Você nunca começa pelo começo, né? B. 2 e 3, bem como 5 e 6, são isômeros de cadeia. 2 e 3. Tá de sacanagem, né? 2 e 3 são isômeros, gente? 2 e 3?
Não, nem isômeros não são. Beleza. 1 e 4 são metâmeros. 1 e 4 não são, não tem metameria. Tá fora a letra C. Letra D. 1 e 4 são isômeros funcionais. Aí tá certo. Letra D. Até agora. 2 e 5 são tautômeros. 2 com 5 são tautômeros. Sim. 2 é um aldeído e 5 é um enol. Aldeído e enol, ou cetona e enol, tautomeria. Tá certo? 3 e 4 são isômeros ópticos. 3 e 4 Assim, são... Oi. tautomeria é o mesmo que o quê? Mesmo que você tinha falado antes? Não, metameria. É a mesma coisa que isomeria de compensação. Ah, tá. Tautomeria não é igual a tem nada, outro não, nome. né? Não, tautomeria não tem outro nome, não. Tautomeria e a flexão para tautômeros. Que só tem aldeído e enol, cetona e enol. Sim? Aí ele fala que 3 e 4 são isômeros ópticos. 3 com 4 são isômeros ópticos. É isso? 3 e 4 que ele fala? 3 e 6. 3 e 6. Fiquei até doido. 3 e 6 são isômeros ópticos. Verídicos são isômeros ópticos. Vocês conseguem enxergar o carbono quiral aqui deles? Consegue ou não? Vocês conseguem, pelo menos, enxergar aqui aqui, ó. Ó, consegue, né? Esse carinha aqui é um carbono quiral, ó. Cloro, hidrogênio. Olha, tem um outro hidrogênio que não apareceu aqui, ó. Para cá é um CH2 e para cá é um CHCl. Então, esse cara aqui é um centro quiral. Show? Mesma coisa desse cara aqui. Então, são isomeria óptica. Então, a letra D pra gente. Fechou. Ô, Jonassi, você tá mostrando com o mouse, mas o mouse não aparece pra gente, não. Aí eu fico Fica perdida. perdido. Deixa eu mostrar com um negócio. Aparece Então, sim. esse Pra mim, cara não. aqui e esse cara Ah, aqui. tá. É porque pra mim tava aparecendo. Show? Agora? Aham. Ei, perfeito. Deixa eu limpar os desenhos, então. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma do Enem aqui. Ah, galera, nesse capítulo aqui, eu estava falando para vocês de talidomida e tal, sobre os problemas. Aqui, ó. Ó, essa parte do texto aqui é muito importante, que pode parecer uma questão objetiva falando sobre essas características. Ó. Os compostos enantiômeros, né, nós estamos estudando, né, estereoisomeria, né, então os compostos enantiômeros são estruturais iguais, mas espacialmente diferentes. Como pertencem à mesma função orgânica, apresentam propriedades químicas semelhantes. As propriedades físicas gerais dos enantiômeros, como fusão, ebulição e densidade, são semelhantes, pois depende da massa molar, do tipo de força intermolecular, depende dessas características que para esses compostos não vai mudar. No entanto, uma propriedade física que muda é a rotação da luz polarizada. Então vai ter um que vai curvar a luz para a direita e outro curvar a luz para a esquerda. Uma propriedade que vai mudar deles também é que nas nossas células, né, se a gente fosse pensar ali como é que age uma determinada substância química exógena ou endógena, as nossas células, nós temos receptores de membranas. Né? Esses receptores de membrana. E esses receptores de membranas, ele tem o que nós chamamos de chave fechadora. Tá? Então, eles têm uma conformação espacial adequada para se ligar a um substrato, alguém que está aqui na circulação, aqui, ó, no meio extracelular. Então, ele tem uma configuração que eu tivesse, sei lá, vamos pensar assim, uma estrutura assim, tridimensional, né? Algo assim. Então, para alguma coisa se encaixar perfeitamente aqui, ele tem que vir nesse mesmo formato. Aí ele vai encaixar aqui. E aí vai estimular a minha célula a produzir alguma coisa, ou abrir algum canal, etc. Quando eu mudo a configuração de uma molécula espacial,
eu corro o risco dessa molécula perder essa configuração e ela não conseguir mais se encaixar perfeitamente nesse receptor de membrana. Daí o problema de poder uma substância ter duas ações farmacológicas diferentes. Uma com uma ação benéfica, que ela se encaixa ao receptor que eu quero, e a outra talvez não vai se ligar a esse receptor e vai se ligar a um outro receptor de membrana, que eu tenho um formato um pouquinho diferente, mas que ela, devido a essa alteração espacial, ela se encaixou aqui. Talvez esse receptor de membrana está responsável pelo controle da pressão arterial, dos batimentos cardíacos e etc. Mas talvez esse aqui está relacionado com os movimentos peristálticos. Aí o cara vai ter o quê? Dor abdominal, diarreia. Por quê? É a ação do medicamento? Sim, é um efeito que um enantiômero dele está causando. Pode acontecer isso. Como na talidomida, se ligava a um receptor de membrana que causava, sim, diminuição dos episódios eméticos. Né? Era um antiemético, agia como antivômito. Só que o outro se ligava às células de desenvolvimentos embrionários e causava má formação fetal. Você está vendo como é... Gente, e como é que você sabe isso, cara? Você vai se tentando. Claro que hoje não se faz mais isso. A gente faz hoje isso, é chamado de química farmacêutica computacional. A gente tem uma ideia dos receptores que eu quero chegar, e esses receptores são criados no computador, então eu tenho células criadas no computador, e aí eu coloco essa estrutura desse medicamento, essa substância, lá. Se ela se ligar no computador, aí eu passo para o teste em vivo. Então, hoje nós temos uma química computacional muitíssimo avançada. Claro, quando eu falo muitíssimo avançado, não estou falando de Brasil, não, tá? Estou falando de mundo. Nós ainda estamos engateando nesse mundo ainda, dessa química computacional. Então, a gente consegue diminuir muito, né? E é isso que está se fazendo com a vacina. Por que se conseguiu, né, evoluir bastante na vacina? Se fosse antigamente, ficaria uns 10 anos sem criar uma vacina. Se você olhar a história das vacinas, foram décadas tentando criar a vacina. Hoje a gente consegue criar num curto intervalo de tempo porque eu consigo pegar essa vacina, essa estrutura química e projetar isso para um computador e o computador ver se aquela estrutura é capaz de se ligar a uma célula do meu tecido ou do meu células de defesa, do meu sistema imunológico, e eu vejo se aquele meu sistema imunológico, como que ele vai reagir. Então é como se eu tivesse um corpo humano em uma inteligência artificial. Entendeu? Um computador que ele vai reagir como se fosse um corpo humano. E por que demora para a liberação? Porque quando eu coloco no computador, eu coloco uma média. E como nós somos seres idiosincráticos, nós temos características diferentes. Então, talvez, eu tomo um medicamento, eu vou ter uma sensação que talvez o outro colega não teve. Porque eu tenho alguma característica diferente. Nós não somos exatamente iguais. Nós não somos cópias fidedignas um do outro. Nós temos algumas particularidades. Então, talvez eu tenha mais receptores do que o outro. Talvez eu tenha menos receptores. Talvez os meus receptores tenham alguma alteração aqui que mudou essa configuração espacial. Fez um dentezinho aqui, ó. Então, agora aqui, esse cara já não se liga mais para mim. Então, esse medicamento para mim não serve. Talvez uma mudança com a formação do meu ligante, né, do meu ligante de membrana ali, meu receptor de membrana, já me faz ser uma pessoa completamente diferente das demais. Um pequenos detalhes já me torna completamente diferente. Se isso acontece a nível do sistema nervoso central, me traz uma pessoa completamente diferente a nível do sistema nervoso central. Pensamento diferente, comportamento diferente, tudo diferente. Só um detalhezinho que mudou, eu já sou completamente diferente do outro. Tá? Galera, nós terminamos o capítulo. Se vocês tiverem dúvida de alguma questão do capítulo, vocês podem falar para mim. E amanhã a gente vai para a nossa próxima aula, que é a aula 14, se não me engano. Vamos continuar com isômeros. Vamos continuar. Agora vamos ter 2 ou mais. Vamos falar de diácero-isômeros, o que é isso. Tá? E nós estamos caminhando aí na química orgânica. E estamos breve a chegar na matéria mais importante de química orgânica, que são as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Tá? É a matéria mais importante.
Só não é mais importante do que reações orgânicas. Então, tudo que nós estudamos até agora foi só para nos preparar para chegar no tópico mais importante. As questões de orgânica, de cada 3, 2 são ou de propriedades ou de reações. Já teve prova do Enem com 3 questões de reações químicas. Então, quer dizer que eu estou preparando vocês para as reações. E as reações é muito importante. Tá? Galera, um forte abraço. Tamo junto. E até amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Se cuidem aí. E um ótimo resto de dia para vocês. Abração aí a todos e até mais. Fui.